Fala pessoal do Loucos pro Grêmio, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aqui mais sobre a fundação da Liga Porto Alegrense em 1910, após a vitória contra o Futebol, a vitória contra o Inter e uma derrota contra o Rio Grande, que o juiz passou a mão no Grêmio, mas isso daí ficou nos episódios anteriores, que espero que você tenha assistido. Se não assistiu, o link aqui embaixo, clica aí e olha os outros episódios, que se eu não me engano já estamos no 11º episódio, uma série que vai ter mais de 100 episódios. Então já fique atento aí, porque foi em 1910, esse ano derradeiro da década, o último ano da década, que uma providência crucial, né, para o desenvolvimento do futebol gaúcho, pois já haviam bastante clubes, já havia a dupla Grenal, o futebol. E isso fez com que o diretor de campo do Grêmio, o Oswaldo Siebel, que foi quem teve a ideia de criar a Liga Porto Alegrense, ele convocou uma galera para organizar a primeira liga local. E assim foi feito em 12 de abril de 1910. Nessa época, lá no estado de São Paulo já existia um campeonato paulista desde 1902. No Rio de Janeiro já existe o campeonato carioca desde 1905. E assim, né, a dupla Grenal e o futebol, junto com a nova entidade, o Militar FC, o Nacional, o 5 de setembro e o Ultra Germânico Futebol. Vixe, nome difícil da porra. O resto aí do nome eu não consegui falar. Foi esses 8 times que fundaram, então, o primeiro campeonato da cidade. O campeão foi o Militar, né, um time que é o comando militar do Brasil inteiro nesse tempo era no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque na época da Revolução, se não me engano, Revolução Farroupilha, houve um acordo entre revolucionários e o governo do Brasil para a fundação do Exército, que tem o nome do Duque de Caxias, né? Agora eu tô forçando aqui minha aula de história para ver se eu me lembro direitinho. Quem se lembrar melhor do que eu, bota aqui nos comentários. Mas se eu não tenho nada, é isso. O chefe do exército, se eu não estou enganado, o Duque de Caxias, que era chefe do exército brasileiro na época da Revolução Farroupilha, ele ganha esse nome porque ele conseguiu conter os revolucionários e junto com o acordo que o governo, né, no caso o Império do Brasil na época, fez com os revolucionários, foi que a maioria desses revolucionários entrariam para o exército em cargos altos. Então a maioria dos chefes do exército eram gaúchos e por isso que o comando do exército era aqui no Rio Grande do Sul. Só que o que aconteceu? Em 1911, o comando do exército foi transferido para o Rio de Janeiro. Então, o clube que ganhou o primeiro campeonato da cidade, que é o Militar, ele acaba se mudando lá para o Rio de Janeiro. Então, não existiu mais esse time a partir do campeonato de 1911. Ele jogou um campeonato só da Liga Gaúcha. Liga Gaúcha não, Liga Porto Alegrense. Foi campeão e depois se mudou. O Grêmio fez, né, um ótimo campeonato, só que acabou perdendo para a escola de guerra, né? No caso, a escola de guerra que foi transferida para o Rio de Janeiro naquele ano. E a maior parte desses jogadores do Militar foram transferidos para o time de São Cristóvão Carioca, que viveu grande fase em 1910. Então esses jogadores saíram daqui do Militar e foram jogar em São Cristóvão, que viveu sua melhor fase em 1910. Escolheram o time errado, porque aí não estão na história até hoje, já que o São Cristóvão não fez grandes feitos aí na história do futebol. O Grêmio foi muito bem no torneio, mas perdeu o título sendo derrotado uma vez só no penúltimo jogo para o Militar por 4-1. De resto foi só vitória, e no segundo jogo da história contra o Internacional, muita confusão. O Colorado Volksman, meu Deus, Volksman, irritou-se com a habilidade de Edgar Pout, que fizeram uma fila deixando vários adversários pelo caminho, e agrediu o gremista. Em seguida, jogadores de ambos se engafinharam. A irritação alvirrubra também se deu pelo placar. O goleiro do Inter viu suas redes estufar 5 vezes seguidas.
O Inter não marcou nenhum gol. Redes estufadas, aliás, era a novidade do campeonato. Assim, esse foi o primeiro campeonato onde teve redes, não existia antes redes, por isso que existia o goleiro, o juiz, que ficava nos gols para ver se a bola tinha entrado ou não tinha entrado, porque não existia rede. Isso era uma coisa muito sensacional. O Grêmio ganhou de 5-0 e isso tudo aí, né? Foi o pioneirismo Foi a primeira vez que a direção do Grêmio, né, foi pioneira em alguma coisa. Então, primeira década de vida do Grêmio teve 7 anos, 3 meses e 15 dias. Suficiente para o tricolor experimentar em doses homeopáticas pílulas do que seria seu futuro de glórias mundiais. Em pouco tempo, o clube acumulou pioneirismo, demonstrou ser uma sociedade altamente organizada e séria na conduta de seu destino. Começou a formar uma torcida entusiasmada, fiel e plural. Já havia muitas mulheres, que hoje se transformou na maior do estado e na sexta mais numerosa do Brasil. Estabeleceu as bases de seu patrimônio, ganhou títulos, foram 7 troféus de campeões nessa época, para começar uma galeria de glórias intermináveis. Um bom começo, um extrato contundente do que seria multiplicado em todos os níveis no decorrer do século, mas ainda muito pouco para um clube que se tornaria o maior do mundo. E assim encerrou a década de 1910 com o primeiro campeonato da Liga Porto-Alegrense e o Grêmio, né, perdendo para o Militar, que foi o campeão. E infelizmente não ganhamos a primeira liga Porto-Alegrense, mas fomos os maiores vencedores desse torneio. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o teu like e até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Não esquece de seguir aqui a playlist, né? Entre e olha. Tamo junto. Valeu.